Fala, galerinha! Olha a mamãezinha aqui de novo com você para mais uma dica neste Turbinando a OAB. Isso mesmo, hoje a gente vem em dica de direito penal. E sabe o que é que eu quero trazer para você hoje? A dúvida é, muita gente me perguntando, professora, explica para mim, pelo amor de Deus, o que é o crime impossível. Você sabe o que é o crime impossível? Mamãezinha te diz. Te explica. Artigo 17 do Código Penal. Já abre aí. Abre e dê uma olhada. O crime possível, também chamado de crime oco. Isso mesmo. Cabeça oca, crime oco. Isso, mas isso já caiu em concurso. Acredite, fale sobre o crime oco. Se você não soubesse que era um crime impossível, você ficava perdido. Mas aluno da professora Belinha, olha, estufa o peito e diz, esta eu sei, e responde. Também chamado de tentativa inidônea. Isso mesmo, crime impossível também chamado de tentativa inidônea. Isso também já caiu na prova, inclusive aqui na Bahia. Eu estou na Bahia e caiu numa prova de delegado aqui, prova dissertativa, perguntando sobre a tentativa inidônea e muita gente se lenhou porque não sabia que era a mesma coisa que o crime impossível. E o que é o crime impossível? Ele só ocorre por duas razões, ou uma ou outra. O artigo 17 traz expressamente ou por impropriedade absoluta do objeto, ou por ineficácia absoluta do meio. Ai, eu não entendi. Eu fico perdido nisso aqui, professora. Como é isso? O que é impropriedade absoluta do objeto? Gente, quando o objeto que você quer atingir, que o agente quer atingir, é absolutamente impróprio. E que objeto é esse mesmo, hein? Quando a gente fala de objeto do crime, a gente está falando de objeto material e a gente tem um objeto, olha, jurídico. O objeto material, por exemplo, num crime de homicídio, a pessoa contra a qual eu estou atingindo, a matéria, a pessoa. Ainda no crime de homicídio, o objeto jurídico é o bem jurídico protegido, que você já deve estar gritando aí para mim. Qual é? A vida. E é justamente este objeto que o código ele se refere quando ele fala quando o objeto que eu quero atingir, que o agente atingiu, que o agente violou, é absolutamente impróprio. Por exemplo, aquele exemplo clássico da doutrina que já caiu, já despencou em prova. A pessoa está ali sentada, como se nada tivesse acontecido, está ali parada, aparentemente assistindo televisão, quando eu vou nas costas dela e desfiram 10 facadas nas costas, vou embora achando que matei. No outro dia, a perícia constatou que a causa mortis não foram as facadas. Ela tinha morrido 2 horas antes de parada cardíaca. Ou seja, a gente tem que analisar o objeto que a pessoa atingiu ali, ele era absolutamente impróprio ou não era? Preste atenção, ele matou um morto. Isso mesmo, ele matou um morto. Tem como eu matar um morto? Não. Por quê? Porque a vida já não existe mais. O objeto que eu quero atingir é absolutamente impróprio. Crime impossível de acontecer. Perceberam? Fácil ou não é? Facinho. E a segunda situação? O crime também ele pode ser impossível por ineficácia absoluta do meio. Aqui eu não estou mais falando do objeto. Aqui eu estou dizendo o seguinte, o meio que eu quero atingir é o meio que eu utilizo para praticar o crime é absolutamente ineficaz. Isso mesmo, quando o meio que eu utilizo para praticar o crime é absolutamente ineficaz. Como assim? Exemplo clássico da doutrina. Eu pego uma arma de brinquedo, uma arma de plástico, para atirar contra a pessoa e matar aquela pessoa com uma arma de brinquedo. O meio que eu estou utilizando para poder praticar o crime é absolutamente ineficaz. Eu tenho como matar uma pessoa que injetando água ou injetando uma arma de plástico? Não tenho. É a mesma coisa de eu dizer, eu estou sendo estuprada por um fantasma. Olha só, o meio que eu estou utilizando para me estuprar é absolutamente ineficaz. Estão conseguindo compreender? Crime impossível de acontecer. Mas, quando o crime é impossível de acontecer, ele não responde por nada. Não tem um tal de um negócio aí que diz que a pessoa tem que responder por um tal de um vilipêndio de cadáver? Gente, cuidado. Cuidado com o que eu vou lhe trazer agora.
só vai responder por vilipêndio de cadáver, no caso, por exemplo, da pessoa que matou uma outra que já estava morta, que mexeu ali na outra que estava morta, se ele souber que a pessoa estivesse morta. Por exemplo, aquele cara, na hora que ele chegou lá para desferir as facadas na pessoa, se ele sabia que a pessoa já estava morta e ele continuou esfaqueando, ele foi lá e começou a esfaquear sabendo que a pessoa estava morta só para poder já deixar as facadas ali nas costas dela, aí ele não responde pelo crime de homicídio, mas ele responde pelo vilipêndio de cadáver, entendeu? Porque ele está violando o cadáver, ele está mexendo no cadáver. Por exemplo, o cara que estupra, ó, entre aspas, estupra um cadáver, tem gente que tem tesão, tem gente que gosta. Eu já vi casos aqui que outros dias eu conto esse caso pra vocês. Eu sei que vocês já devem estar tudo curiosos, mas foi caso real. O meninozinho ali, ó, que estava estudando, fazendo anatomia, se apaixonou pela cadáver. Isso mesmo, pela mortinha. Ele olhou pra mortinha e disse, estou apaixonado por ela, e foi verdade. E ele praticou um sexo com ela. Pronto, ele sentiu prazer, que ele deixou inclusive ela toda esmeladinha. Beleza, mas presta atenção. Isso aí, se era uma morta e ele sabia que era uma morta e ele praticou o sexo com ele para o crime de estupro, é crime impossível. Por quê? Porque o objeto que ele está atingindo para o crime de estupro é absolutamente impróprio. Entendi. Mas cuidado, no caso dele ter violado aquela mortinha ali, ele sabe que é a morta, aí ele responderia por vilipêndio de cadáver, por outro crime. Agora, ele esfaqueou, achando que a pessoa estava viva, nem sabe que é um cadáver, ele não responde por nada. O fato não constitui crime, porque é crime impossível de acontecer para o crime de homicídio. Não tem vilipêndio de cadáver, porque ele não sabia que era um cadáver ali. Entendeu? Facinho? Só pra gente fechar com chave de ouro. Ainda tem uma situação que é uma súmula do STF, súmula 145 do STF, que traz mais uma situação do crime impossível, que é no caso do flagrante preparado. Se você abrir aí a sua súmula 145 do STF, ele vai dizer assim, ó, o flagrante preparado é um crime impossível de acontecer. Pronto! Ele traz expressamente, mas aí a gente precisa saber o que é um flagrante preparado. É quando o agente, ele prepara a cena do crime. A pessoa que está ali é induzida a praticar o crime. Ela não está praticando nada. Não existe flagrante. Então, ela não está praticando nada e ela é induzida a praticar. Mas o flagrante, para ele acontecer, ou a pessoa tem que pegar ele no ato, ou logo após o ato, ou tem que ter a perseguição, ou tem que ter pego com os instrumentos que presume-se que ele é o meliante ali, né? Que ele é a pessoa que está sendo flagranteada. Se não for nenhuma dessas situações que eu acabei de trazer para você, que são situações que estão lá no artigo 302 do CPP, que em outra dica eu venho trazer essa diferença para vocês melhor, porque agora é o crime impossível que nos interessa. Se ela não tiver em nenhuma dessas situações, eu não tenho o flagrante preparado. Eu não tenho, ou melhor, eu não tenho flagrante, que é o caso do flagrante preparado. O flagrante preparado é um flagrante ilegal e a lei diz, ou melhor, o STF diz, é um crime impossível. Por quê? Porque quando o agente está ali de boa, olha, exemplo, está ali de boa, olhando a rua, aí o policial sabe que ele é traficante, mas ele não está com nada, está limpinho, limpinho da Silva. Aí o policial chega lá e faz assim, ei, velho, olha só, me dá uma droga. Aí ele faz, pô, não tô nada. Tô limpo. Aí pega os bolsos, ó, bota tudo pra fora os bolsos. Vou levantar pra mostrar a você. Tô limpo. E aí ele fala, mas rapaz, eu sei, tô ligado que você tem aí essa quantia, eu sei que você tem a droguinha em um valor bom. Aí ele faz, rapaz, me deixa em paz, tenho nada. Aí ele faz, vai lá, pega. Ele, tá bom, vou pegar, mas não é meu, é de outra pessoa. Aí ele vai lá em cima, pega a droga e volta. Quando ele volta, o cara diz, o policial, você tá preso em flagrante. Tem flagrante? Não tem. Não tem nem como consumar. Por quê? Para ter o flagrante, eu preciso pegar ele no ato. Ele estava, na hora, com drogas na mão? Não. Não estava transportando, não estava com drogas nele, não tinha nada. Então, ou pegar ele logo após a prática do ato, também não estava, ele estava limpo, olhando a rua, ou ele tem que ser perseguido, não tinha perseguição, ou ele tem que estar com objetos que presumem que ele praticou
praticou aquele crime. Ele não tinha balança na mão, não tinha nada, ele estava de boa. Então, se não se enquadra em nenhuma das situações do 302, nesse caso o flagrante é ilegal. Isso mesmo. E nesta situação, como ele foi preparado, olha, foi preparado, o agente policial, ele induziu o meliantezinho a praticar o crime que ele não estava praticando. Neste caso, é crime impossível, por força da súmula 145 do STF. E aí, ó, nas próximas, não se preocupe, eu falo um pouquinho sobre o flagrante para vocês. Mas, por agora é só, por hoje, a dica já foi bem bacana, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, dá um likezinho aqui pra mamãezinha, se inscreve no canal que eu vou ficar muito feliz. E digo mais, compartilha com seus amigos. E se quiser deixar mais feliz ainda, não esquece, pode deixar um comentáriozinho aqui no vídeo que eu vou ficar sorrindo pra vocês e vou me empolgar mais ainda pra trazer mais dicas pra vocês. Gente, é isso aí. O esquema é penal na veia, tiro, porrada e bomba. Se não aguenta, faz o quê? Pede pra sair? Vai pedir não. Se inscreve logo e vamos comigo. Até a próxima dica. Um beijo no coração.